Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um vídeo aqui no canal pregando o Evangelho de Cristo. Fico muito feliz quando chegam estes momentos, porque falar da palavra do Senhor para mim é muito reconfortante. Eu fico muito animado porque este canal se está convertendo em um canal de bênçãos do Senhor. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e hoje vamos a ter uma palavra maravilhosa. Vamos a estudar uma passagem no Novo Testamento, aquela passagem quando Jesus foi tentado pelo demônio no deserto. Antes de começar, eu te peço, dá like no vídeo, inscreve-te no canal, compartilhe em todas as tuas redes sociais, para que você também se converta em um canal de bênçãos do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 1. Então, meus queridos, hoje o tema é tentações. Como podemos vencer as tentações? Primeiramente, eu fiz uma pesquisa e no dicionário da língua portuguesa vamos a definir tentação. A tentação é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. A tentação de Jesus serve de um grande exemplo para nossas vidas, ensinando sobre as áreas em que somos tentados. Vamos a começar a leitura do texto bíblico e vamos a começar em Lucas 4, a partir do versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. A primeira tentação de Jesus foi quanto às necessidades de seu corpo, ou seja, a tentação física é a primeira área em que o diabo nos tenta. Como ele estava em jejum e num deserto onde não havia água ou alimento algum, o diabo lhe propôs que transformasse pedras em pães. Jesus podia fazer isso, mas não fez para negar as vontades da sua carne e derrotar a Satanás. Quais são as circunstâncias da tentação física? Em primeiro lugar, a primeira circunstância é a solidão. Aqui lemos que Jesus estava no deserto, ele estava sozinho. Quando estamos sozinhos, o inimigo tenta colocar muitas coisas em nossa mente. Mas são tentações malignas. Mesmo quando pensamos que ninguém vê, mas os olhos do Senhor estão em todo lugar. Isso está escrito em Provérbios 15, versículo 3. A segunda circunstância da tentação física é a fraqueza. Aqui está escrito que Jesus teve fome. De acordo com a fraqueza de cada um, o inimigo tenta a pessoa. As necessidades físicas, elas precisam ser disciplinadas para não perdermos controle. Por isso, precisamos do fruto do domínio próprio.
A terceira circunstância da tentação física são as facilidades. Aqui está escrito, transforma. O texto enfatiza a fome de Jesus, pois podia também fazer que sua fome desaparecesse. Mas preferiu enfrentar até o fim. Seria egoísmo de Jesus transformar pedras em pães somente para Ele próprio. Como seres humanos, somos tentados em nossas necessidades físicas. Se você está muito sozinho, não assume suas fraquezas e gosta de ir pelo lado mais fácil, olha aí, corre o risco de cair em tentações. A segunda área em que somos tentados é a área espiritual. Vamos ver as tentações espirituais. Continuamos no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 5. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. A segunda tentação foi na área espiritual ou religiosa. O diabo elevou Jesus, mostrando os reinos do mundo para lhe oferecer o poder terreno. Mas Jesus sabia que seu reino não é deste mundo e que não precisava do poder do diabo, porque já tem o poder de Deus. Quais são as circunstâncias da tentação espiritual? A primeira circunstância é o orgulho. Aqui está escrito, elevando. Satanás é orgulhoso e quer sempre estar acima de tudo e de todos neste mundo. Cultuar a si mesmo é uma forma de negar o louvor a Deus. O egoísmo é uma característica do diabo que disse, dou a quem quiser. A segunda circunstância da tentação espiritual é a ilusão. Aqui está escrito, mostrou-lhe num momento. As ilusões da mente vêm como sonhos de grandeza, são tentações espirituais. Tudo que tire de você a consciência de um culto racional pode ser uma ilusão maligna, como mágicas e mentiras do diabo. A terceira circunstância da tentação espiritual é o poder. Aqui está escrito, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos. Assim falou Satanás para Jesus. Uma das fraquezas humanas é a vontade de ser poderoso. O desejo de fama e o ter é uma vontade de dominação que não vem da parte de Deus, meus queridos, que é o dono de tudo. O diabo muitas vezes tenta nos enganar, se vestindo de anjos de luz. Mas precisamos estar atentos à sua tentação espiritual. Não podemos servir a dois senhores. Quando você se orgulha facilmente do que faz, tem ilusões que levam apenas à vaidade e egoísmo, tem vontade de exercer poder sobre coisas e pessoas, isso é tentação espiritual. Deus
merece exclusividade em nossa adoração. A terceira e última área em que Jesus foi tentado foi na área emocional. Vamos a continuar a leitura do texto bíblico no livro de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. A terceira área que Jesus foi tentado é nas emoções. A alma é a sede dos sentimentos e vontades do ser humano. Somos muito levados pelo que sentimos e muitas vezes enganados pelas próprias vontades do coração. Quais são as circunstâncias da tentação emocional? A primeira é a emoção. O colocou sobre o pináculo do templo e disse: atira-te. O diabo propôs um espetáculo onde Jesus se lançaria da parte mais alta do templo para que anjos viessem o segurar. Isso seria emocionante, mas Jesus não precisou disso. A segunda circunstância da tentação emocional é a dúvida. Se és filho de Deus, assim falou o diabo para Jesus. Jesus havia sido batizado e ouviu-se uma voz do céu que o chamou Filho amado. Então não tinha o porquê duvidar, mas o inimigo tenta primeiro trazer algumas dúvidas ao nosso coração para que não tenhamos fé. E a terceira circunstância é o engano, porque está escrito: o diabo é mentiroso e pai da mentira. Por isso usa seu conhecimento das Escrituras, citando Salmos 91, versículos 11 e 12, para distorcer a palavra de Deus com heresias ou falsos ensinamentos, que agradam apenas ao intelecto sem gerar verdadeira fé. Muitas pessoas estão presas, convencidas por doutrinas de homens e não se converteram à palavra de Deus. Precisamos aprender a controlar nossos desejos, meus queridos. Quando temos necessidades de seguir o que sentimos, as emoções podem ser obras da carne. Se você sente, se você direciona suas ações pelo que você sente, tem dúvidas e não conhece a verdade libertadora da palavra de Deus, então está exposto a tentações emocionais. Podemos comparar o diabo como um vendedor de pecados, que usa de todas as artimanhas para nos enganar. Possui variedades infinitas para cada gosto. Acima de tudo, é um oportunista que fica esperando o momento certo de atacar. Precisamos dizer não às propostas insistentes do mal e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Isso está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Através da espada da palavra, como Jesus
fez. A palavra de Deus foi para Jesus alimento na tentação física, resposta divina na tentação espiritual e equilíbrio na tentação emocional. Jesus, em sua humanidade, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Jesus venceu tudo apenas com a palavra de Deus, mas também nos ensinou a orar, pedindo a Deus: não nos deixeis cair em tentação. Isso está em Mateus 6, versículo 13. E ordenou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Isso está em Marcos, capítulo 14, versículo 38. Então, meus queridos, o conhecimento da palavra de Deus, junto com a oração, pedindo ao Pai nos libertar das tentações e vigiando e orando constantemente para não cair em tentação, são as armas que o cristão tem para vencer as tentações que o demônio coloca nas nossas mentes, nas áreas física, espiritual e emocional. Para terminar, vou ler uma passagem que encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Glória a Deus. Promessa do Senhor que nunca vai nos abandonar e que a tentação pode vir, mas Ele vai nos providenciar um escape, porque Ele nunca deixa que sejamos tentados além do que podemos suportar. Vamos orar, meus queridos? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai, para Te agradecer por todas as bênçãos e livramentos que o Senhor deu para mim, para minha família e para esse irmão e irmã que está nos assistindo no dia de hoje. Pai, muito obrigado por nos fornecer todas as armas necessárias para poder vencer as tentações. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu sacrifício na cruz. Obrigado por nos ensinar tudo o que podemos saber para vencer a Satanás, que ele é o príncipe deste mundo, mas nós somos príncipe de outro mundo superior, o mundo que o Senhor Jesus herdou e que nós, como filhos de Deus, vamos ter essa herança quando tenhamos nosso corpo glorificado e cheio de incorruptibilidade. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus queridos, eu fico muito feliz por estar transmitindo esta palavra para vocês. Eu peço novamente que compartilhe ela para que você seja um canal de bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo e estamos juntos, meus queridos. A paz do Senhor Jesus para você e sua família.